Meu nome é Lorena, tenho 31 anos, e nunca imaginei que ouviria a frase mais cruel da minha vida no dia em que minha filha soprava velhinhas. Sempre sonhei em ter uma família, daquelas que almoçam juntas aos domingos, tiram foto de Natal combinando, e choram de emoção no primeiro recital da filha. Só que o que eu vivi foi o avesso disso. Eu e Fábio nos conhecemos na faculdade. Eu cursava pedagogia e ele, administração. Era carismático, bem-humorado, encantava qualquer roda de conversa. No começo, ele me fazia rir. Depois, me fez chorar. Nos casamos cedo. Fábio dizia que queria crescer junto comigo, construir um lar. Nos 2 primeiros anos, dividimos tudo: aluguel, sonhos, dívidas. Mas, com o tempo, percebi que quem mais carregava peso era eu. Quando descobri que estava grávida, fiquei paralisada. Não era o momento. Estávamos sem estabilidade, e Fábio ainda queria curtir a liberdade. Quando contei para ele, ele soltou um sério, com um sorriso nervoso. E, depois de alguns segundos de silêncio, disse: "Bom, agora a gente se vira, né?" A princípio, me apeguei a isso. Achei que ele só precisava de tempo para assimilar. Mas o tempo passou, e ele só se afastava. Durante a gravidez, ele não foi a uma consulta sequer. Eu sempre tentava envolver. "Amor, hoje é o ultrassom. Quer ver o rostinho dela?" Ele dizia: "Ah, grava no celular e me mostra depois." Muito médico junto me dá aflição. Na montagem do quarto, fui sozinha comprar o berço. Minha irmã me ajudou a pintar a parede de lilás, e minha mãe costurou as cortinas. Fábio apareceu só no fim da tarde, com uma sacola de cervejas e um tô morto, hein? No dia do chá revelação, ele chegou atrasado. Estava visivelmente embriagado. Nem quis participar das brincadeiras. Quando estouramos o balão rosa, ele murmurou: "Tomara que não venha igual a você, brava e mandona." Todo mundo riu como se fosse piada. Eu engoli seco. No parto, ele não quis estar presente. Disse que o hospital não era lugar de homem. Quem ficou ao meu lado foi minha mãe. Clara nasceu saudável, com os olhinhos puxados e os dedos longos, parecidíssima com o próprio pai, ironicamente. Na primeira vez que coloquei Clara no colo, chorei como nunca antes. Era como se tudo tivesse feito sentido. Uma força dentro de mim se acendia. Eu seria a melhor mãe que pudesse, mesmo que sozinha. Quando levei a bebê para casa, Fábio não sabia segurar no colo. Tinha medo de quebrar. Não queria trocar fraldas, nem dar banho, nem ficar com ela enquanto eu tomava banho. "Sou péssimo com isso", dizia. Mas eu percebia que ele nem tentava. As semanas viraram meses, e a rotina virou um ciclo exaustivo de mamadas, cólicas e noites em claro. Eu me doava inteira. Dormia picado. Comia qualquer coisa. Chorava escondido no banheiro. E ele dizia: "Você que quis isso. Agora aproveita." Nos momentos raros em que pegava a Clara no colo, fazia isso como quem segura um objeto estranho. E quando ela chorava no colo dele, ele rapidamente dizia: "Toma, ela prefere você mesmo." Fui voltando ao trabalho com Clara ainda bebê. Ele dizia que meu salário era útil, mas que eu não podia esperar ajuda doméstica. "Eu já trabalho o dia todo, você que se vire com a casa." Mas a verdade é que, mesmo nos fins de semana, Fábio nunca dividia nada. Ficava no videogame, no celular ou inventava compromissos para sair sozinho. Quando Clara fez 1 ano, ensaiou os primeiros passinhos. Eu filmei tudo, emocionada. Mostrei para ele com orgulho. Ele respondeu: "Legal. Agora vai correr atrás dela o tempo todo." Não um "que linda", não um sorriso, nem um beijo na filha. Com 2 anos, ela começou a dizer as primeiras frases. Chamava o pai, entregava desenhos para ele. Fábio mal reagia. "Pai, olha meu sol." "Bonito, filha", dizia, sem tirar os olhos da TV.
Comecei a perceber que ele só demonstrava qualquer atenção quando alguém elogiava Clara na frente dele. Aí ele fingia ser participativo. Dizia: essa menina puxou a inteligência do pai, né? Mas dentro de casa, ele era ausente, frio e quase invisível. Quando sugere terapia de casal, ele riu. Terapeuta é pra doido. Isso tudo é cansaço. Você tá muito sensível. E eu, já exausta, calei. Guardei cada dor como se fosse parte do casamento. Achei que estava sendo paciente, que era a fase. E então veio o aniversário de 3 anos da Clara. Eu queria fazer uma festa simples, só para registrar esse momento. Clara estava animadíssima. Queria vestido de princesa, docinho e bolo de morango. E eu fiz tudo, sozinha. Fábio reclamou do gasto. Tudo isso para quê? Ela nem vai lembrar. Mas mesmo assim, ele foi. Chegou atrasado, como sempre. Deu um beijo gelado na filha, pegou uma coxinha e se encostou no canto da sala. Na hora do parabéns, Clara estava radiante. Rodava com o vestido, distribuía abraços. Quando ela foi até ele, de braços abertos, ele a pegou no colo. Olhou para mim, olhou em volta, e então disse, com a voz clara, sem hesitação: sempre duvidei que eu fosse pai dela mesmo. O tempo parou. Minha mãe virou o rosto em choque. Alguns convidados congelaram. E eu senti meu chão se abrir. Não sabia que a maior dor da minha vida viria justo no dia mais alegre da vida da minha filha. A frase dele ainda pairava no ar, mesmo depois que todos começaram a sair. Sempre duvidei que eu fosse pai dela mesmo. Algumas mães da escolinha cochichavam, constrangidas. Uma delas, visivelmente desconfortável, fingiu atender uma ligação e foi embora. Outras apenas abaixaram a cabeça. Minha mãe caminhou devagar até mim, com um olhar entre incredulidade e fúria. E eu fiquei ali, congelada. Senti as pernas moles e o estômago revirado, mas não deixei cair uma lágrima. Não na frente da Clara. Minha filha ainda corria feliz com o vestido esvoaçante, sem entender nada. Aos 3 anos, ela não captava o peso daquela frase. Mas eu sabia que, um dia, ela entenderia. E eu precisava ser forte, por ela. Fui até Fábio e disse com firmeza baixa, para que os outros não ouvissem: você pode repetir o que disse? Ele deu um gole no refrigerante, como se não tivesse dito nada demais. Eu só falei a verdade. Sempre tive dúvidas. Só tô cansado de fingir. E resolveu soltar isso no aniversário da sua filha? Melhor agora do que nunca. De repente a gente resolve isso de vez. Senti o mundo girar. Resolvi não confrontá-lo ali. Peguei Clara no colo, levei até o quarto da minha mãe, que morava no andar de cima. Tirei o vestidinho com cuidado e coloquei o pijaminha. Ela ainda sorria, dizendo: mamãe, foi minha festa mais feliz. E eu apenas abracei forte, como se quisesse protegê-la da memória que ainda não entenderia. Quando ela dormiu, desci. Fábio estava sentado no sofá, como se nada tivesse acontecido, mexendo no celular. Minha mãe, firme como sempre, o encarava em silêncio. Ela me olhou e disse: ele não vai dormir aqui hoje. Mãe, não vou permitir que ele humilhe você e fique aqui como se nada tivesse acontecido. Isso não é família. Ele se levantou, rindo. Tá bom, já entendi. Tô sendo expulso agora? Não. Você se retirou da gente no momento em que abriu a boca para dizer aquilo. Ele pegou a chave, a carteira, e antes de sair ainda teve a audácia de dizer: vocês vão me agradecer quando souberem a verdade. A porta se fechou com estrondo. E com ela, uma parte do que eu tinha suportado durante anos, também se fechou. Naquela noite, eu não dormi. Ficava encarando o teto, tentando entender como alguém consegue duvidar da própria filha. Como consegue carregar esse pensamento por 3 anos, e ainda guardar rancor de uma criança inocente.
No dia seguinte, recebi uma mensagem dele. Quero fazer o DNA. Não vou viver com essa dúvida. Respirei fundo. Pensei em apagar. Pensei em xingar. Mas respirei de novo. Minha mãe, ao meu lado, apenas disse: faz. Não por ele, mas para acabar com isso de uma vez por todas. Respondi: vamos fazer. Marcamos a data. Eu ainda sentia o corpo leve de raiva, o estômago preso, mas a decisão me deu uma clareza que há muito eu não tinha. Era como se, de repente, o medo tivesse mudado de lado. Quem tremia agora era ele. Durante os dias que antecederam o exame, Fábio não procurou a filha. Não ligou, não perguntou como ela estava, nem tentou visitá-la. Era como se estivesse esperando o resultado para decidir se ela merecia ou não o amor dele. E foi nesse silêncio que eu percebi o mais importante. O problema nunca foi a paternidade. Foi o abandono emocional. Enquanto ele não aparecia, eu e Clara retomávamos nossa rotina. Brincávamos de massinha, cantávamos no banho, assistíamos desenhos juntas. Eu tentava esconder minha tristeza, mas às vezes ela me observava e perguntava: mamãe, por que seu olho tá vermelho? É o shampoo, filha. Escapou um pouquinho. No fundo, ela já percebia que algo estava errado. Crianças sentem. Chegado o dia do exame, fomos ao laboratório. Fábio chegou alguns minutos depois, com a expressão tensa. Nem cumprimentou a filha. Só perguntou à recepcionista: vai demorar? Clara segurava minha mão e olhava ao redor, curiosa. Quando a chamaram para a coleta, ela foi corajosa. Entregou a boca pro cotonete como se fosse uma brincadeira. Eu e Fábio fizemos o mesmo. Saímos de lá em silêncio. Ele nem olhou para mim. Entrou no carro e foi embora. 10 dias de espera. Durante esse tempo, ele sequer mandou mensagem. E foi aí que minha ficha caiu por completo. Mesmo que o resultado desse positivo, como eu sabia que daria, aquele homem não era mais meu companheiro. Porque um pai de verdade não se baseia em laudo de laboratório. Um pai é presente, é afeto, é responsabilidade. Comecei a repensar tudo. A nossa história. O que eu aceitava como normal. Comecei a listar num caderno tudo o que eu queria mudar. Fiz orçamento de creche em tempo integral para poder buscar outro emprego. Pesquisei advogados para saber dos meus direitos. Até refiz meu currículo, coisa que não fazia desde a maternidade. Minha mãe me observava com orgulho e me dizia: filha, isso é o que eu chamo de acordar para a vida. No 10º dia, o e-mail com o resultado chegou. Olhei para o celular, respirei fundo e abri. Lá estava. Compatibilidade genética, 99,9999%. Fábio da Silva é o pai biológico de Clara da Silva. Chorei, mas não foi de alívio. Foi de revolta. Porque ele sabia. Sempre soube. Só não queria aceitar que o problema não era dúvida, era o incômodo de ver a filha como um reflexo da mãe. Respirei fundo, imprimi o documento e guardei com cuidado. Porque o que viria a seguir, eu já sabia. Ele tentaria manipular os fatos, inverter as culpas. Mas agora, eu não era mais a mesma. E ele descobriria isso, da pior forma. Com o resultado do exame em mãos, eu podia respirar. Mas não era o fim. Era só o começo da resposta que ele merecia, não em silêncio, como ele esperava, mas de um jeito que ele jamais esqueceria. Esperei 2 dias. Não mandei nada. Nem mensagem, nem indireta. Só o observei. Fábio não me procurou. Nem uma ligação. Não perguntou do resultado. Era como se estivesse esperando que eu fizesse todo o movimento, como sempre. Mas dessa vez, não. No 3º dia, vesti minha melhor roupa, prendi o cabelo, peguei a Clara pela mão e fui ao trabalho dele. Era a hora da verdade. A recepcionista me reconheceu imediatamente. Tentei manter o tom firme. Preciso falar com o Fábio. Assunto urgente. Particular.
Ela hesitou, mas antes que pudesse recusar, um colega dele passou e disse: "Pode deixar, ela entra. É a esposa dele, né?" Fábio apareceu no corredor com expressão de surpresa e incômodo. "Que você tá fazendo aqui com a Clara? No meu trabalho?" "Trouxe o que você tanto queria. A verdade." Entreguei o envelope com o resultado do exame, bem na frente de 3 colegas que ficaram em silêncio, curiosos. Ele abriu, leu, gelou, a testa franzida, os olhos indo e voltando entre as linhas do laudo como se tentasse encontrar um erro. Mas não havia erro. Estava ali, claro como o dia. Fábio da Silva é o pai biológico de Clara da Silva, 99,9999% de compatibilidade genética. Ele gaguejou. "Eu não achei que..." "Não achou o quê? Que a sua filha fosse sua, mesmo com a sua cara? Ou não achou que eu fosse ter coragem de esfregar a verdade na sua frente, depois de tudo que você me fez engolir?" Os colegas se entreolharam, constrangidos. Um deles saiu da sala. O outro apenas balançava a cabeça, como quem já suspeitava do caráter de Fábio. Fábio tentou recuperar a postura. "Tá bom, já entendi. Agora dá para voltar ao normal." Clara olhava tudo em silêncio, agarrada na barra da minha blusa. "Voltar ao normal?" Eu ri. "Você me humilhou diante da minha filha. No aniversário dela. Você espalhou dúvida, desprezo e abandono. E agora quer voltar ao normal?" Ele se aproximou, tentando sussurrar. "Quer mesmo fazer esse show aqui?" "Ah, não se preocupa. O show quem deu foi você. Eu só tô terminando com dignidade." Peguei Clara no colo. Olhei para ele uma última vez e disse: "Você perdeu. Não uma discussão. Perdeu a chance de ser homem, de ser pai. E a partir de agora, quem decide o que é normal, sou eu." Saí sob os olhares de todos. Com o coração disparado, sim, mas leve. Fui direto ao cartório no dia seguinte e entrei com pedido de separação formal. Meu advogado pediu também a guarda unilateral. Usei o laudo como prova de que a criança era dele, e os relatos da festa como evidência de abandono emocional e psicológico. Fábio tentou reverter. Disse que queria reconstruir a relação com a filha. Mas era tarde. A juíza foi firme. O senhor teve 3 anos para construir algo com sua filha. Pediu exame para acreditar nela. O que pretende oferecer agora? A guarda ficou comigo. E ele foi condenado a pagar pensão proporcional à renda, o que o fez se revoltar, claro. Mas o que ele sentiu foi só uma amostra do que ele nos fez sentir por anos: impotência. Depois disso, refiz minha vida em silêncio. Voltei a dar aulas, com a ajuda da minha mãe nos turnos. Fiz um curso de reforço escolar online e comecei a atender crianças com dificuldade de leitura e escrita. A primeira cliente, a filha da colega de trabalho do Fábio, aquela que assistiu a tudo no corredor. Aos poucos, minha renda aumentou. Consegui alugar meu próprio apartamento, pequeno, mas só nosso. Montei o quarto da Clara com tudo que ela queria: adesivos de estrela no teto, luzinha colorida e até uma cabaninha. Numa noite, já morando sozinhas, Clara me chamou antes de dormir. "Mamãe, o papai ainda vai na minha festinha?" "Não, filha. Mas você não vai estar sozinha. Vai ter sua vovó, suas amigas e a mamãe sempre com você." Ela pensou por um segundo. "Então tá bom." Deitou tranquila. E eu chorei. Mas dessa vez, de paz. Hoje, minha filha tem 4 anos e um sorriso que ilumina qualquer ambiente. E eu me tornei tudo o que ele achou que eu não conseguiria ser. Porque no dia em que ele tentou me destruir com uma frase, ele não imaginava que estava me dando o impulso que eu precisava para me levantar, não só por mim, mas por ela. A menina que ele teve coragem de negar. É a razão pela qual eu nunca mais me deixei apagar. A história de hoje chegou ao fim.
E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!